Doutora Natália, a denúncia sobre a merenda escolar foi encaminhada com a ajuda do FIAM. Eu não sei bem a sigla, mas quem fiscaliza a nível de Brasil a merenda escolar. Quem é responsável da distribuição da merenda escolar é a Associação de Mulheres Indígenas. A Adelina é a presidente da MAPA. O FIAM esteve aqui e presenciou assim quanto também a merenda escolar não é respeitada. Chega poucas vezes, de baixa qualidade, e a Adelina pode explicar melhor. A denúncia foi encaminhada, não teve retorno. Os caciques estão aqui, sabem quantas vezes não chega a merenda escolar. Então a denúncia foi feita, tem até um vídeo no YouTube do IFAM sobre a merenda escolar aqui em Belém do Solimões. Não teve resposta. E a denúncia foi a nível municipal, estadual e federal. Mas deixa a palavra a Adelina, que pode explicar melhor. Bom dia, doutora. Eu sou presidente da Associação de Mulheres Indígenas Mapana. Meu nome é Adelina Figueiredo Ramos e eu estou trabalhando já mais de 10 anos que nós estamos trabalhando na agricultura familiar. Então, nós entrega a merenda regional, não é industrial, só regional. Então, muitas vezes, chega só 2 vezes e pouquíssimo mesmo. Eu sou responsável da regional, não é industrial. Então, é isso, muitas vezes que chega da comunidade, da escola, me reclama. Parece que eu sou o culpado, mas não eu. Então, agora a realidade que nós temos é isso, porque nunca veio fiscalização na cada escola da nossa região. Então, pior outro município que não tem mesmo. Então, isso está acontecendo com nós. Eu fico muitas vezes machucada no meu corpo mesmo, meu sentimento, porque eu levo entrega é pouquíssimo. Não dá para 2 semanas, nem por semana, não dá. Então, é isso que está acontecendo. Então, porque nós temos direito, e nós temos, por isso que todo 4 anos que nosso título vale, mas depois não roda, esquecer de nós, na nossa região da Solimões. Então, isso que está acontecendo. Essa denúncia é verdade, é pouquíssimo. Só 2 vezes para entregar, 1 ano, só 2 entregas no regional, de merenda escolar. É isso. Obrigada, eu peguei um nome, você poderia repetir, por favor? Adelina Fidel Ramos, eu sou etnia Ticuna. Adelina, senhora Adelina, muito obrigada. Eu vou te fazer um outro pedido, senhora Adelina, uma grande lutadora do trabalho das mulheres indígenas nessa mobilização. As mulheres indígenas, elas têm tido uma liderança muito forte dos direitos, das oportunidades. E a gente sabe também que mulheres têm questões muito próprias, né, que sofrem espaço. E se houver o interesse de criar documentos, questão das mulheres indígenas, violência, acesso a produtos básicos, higiene pessoal e outras questões relacionadas às mulheres indígenas, encaminha também para a gente, porque o Conselho também atua na temática das mulheres, tá? Preparo, queria fazer uma pergunta. Doutora Natália, respondendo, com certeza vamos ajudar, nós como a FUNAI também, qualquer denúncia sobre as mulheres, ajudamos elas mesmas a encaminhar para a senhora. Perfeito, muito obrigada. Uma última pergunta. Tem curso eleitoral? Vocês estão matando para ler os opiniões? Tem sessão eleitoral aí? Não escutamos bem, pode dizer. Tem eleição. Tem aqui em Belém,
em alguma aldeia estratégica dentro dos igarapés, ao longo do rio. As aldeias maiores têm urna eleitoral. É por igarapés, por calhas. E nas eleições, vocês têm tido um auxílio adequado para exercer o direito de voto? Todos estão conseguindo votar? Não, a gente não tem auxílio, infelizmente. Não aparece na Globo, senhor? Aparece na Globo? Vocês têm acesso, quem quer votar, consegue votar? Só para concluir um pouco da eleição nas comunidades, doutora, na minha comunidade o que a gente tem auxílio? É pouca urna, porque é muito eleitores. Aí quando a gente vai lá na justiça eleitoral, e não é filho para poder lá na minha aldeia, é 4 urnas que eles levam. Mas isso ultrapassa até 5 horas. Né? É 5 horas, mas às vezes aí a pessoa não vota por causa que é muita pessoa para votar. Pouca urna. Isso acontece. E só uma coisa também, só para mim depois não falar mais como liderança, só uma coisa para o doutor, doutora, sobre a educação. Como uma vez, como citam o doutor Freire também, ele falou uma vez, segundo, que nós pesquisamos sobre ele, a educação, ele falou para os governantes que era para investir na educação. Porque daqui 30 anos, se eles não investissem, iam investir para a construção do presídio. Então, eu peço um olhar da justiça brasileira e dentro do povo indígena. Se não investirem, os governantes não têm cobrança da justiça para investir na educação, daqui um tempo, 20 anos, 15 anos, as lideranças já vão pedir presídio dentro dos alunos. Isso não pode acontecer. E eu não concordo também, os candidatos anteciparam a fazer a propaganda das comunidades, que já deixa a comunidade no alvoroço, entregando voz, alto-falante, que a gente diz, para cada pessoa e depois para o povo se comprometer. Isso é escola. Então, muito obrigada por pouco desse espaço. Concluí. Então, obrigada a todos. A gente vai tomar conta de tudo isso que vem. Já vai pedir uma vocês para fazer uma carta. Não? A gente vai fazer uma carta de solução. Sim. Doutora Natália, só completando, quando a Adelina falou, não sei se dá para ver, esse foi o documento que foi publicado por dois livros que acompanharam a denúncia do FIAN. Depois podemos passar pela internet até os contatos. Com todas as... Obrigada, e também, antes perguntaram se houve já denúncias anteriores. Há mais de 10 anos foi protocolada no Ministério a denúncia da poluição do Igarapé do Tacane. É o lixão de Tabatinga, o lixão de Letícia, da Colômbia. O jovem disse que hoje nem podem tomar banho, que ficam doentes, os peixes estão morrendo. E nada foi feito até hoje. E outra denúncia há mais de 10 anos é sobre a polícia militar. 10 anos, vai e nada acontece. A última denúncia do dia 8 de novembro recolheu um pouco todas as denúncias.
E hoje esperamos que não passem mais 10 anos sem resposta, mas acreditamos que não. Ô, Frei, eu me lembrei de mais uma coisa que queria perguntar para vocês. Os povos que estão hoje representados na Assembleia, tem algum de povo que esteja do dois lados da fronteira? Ou estão todos no Brasil? É assim, doutora. Estamos em território brasileiro, mas na verdade muitos, Ticuna e Cocama também, têm família no Peru e na Colômbia. Eles transitam constantemente. Aqui tem Ticuna colombiana morando aqui, porque a fronteira não existe para eles, tem essa transição constante. Então, indígenas, tem uns que são colombianos e peruanos morando aqui, constantemente atravessa a fronteira. Agora, tem também peruanos e colombianos, que os caciques falaram, morando aqui. E uns entram sem permissão também. Tem, não indígenas, tem algumas aldeias que são invadidas. Né? E isso os caciques bem sabem onde falar. Então é diferente indígena que tem família na tríplice fronteira e circula, e não indígena que entra na terra indígena sem permissão. Jonas, já recebi as dúvidas. Obrigada, senhor. Bem, nossa palavra final é agradecimento a todos os povos do Alto Solimões, especialmente a você, Rosiane, que fez esse cerimonial, além da manifestação de todos, essa manifestação pessoal, ao Padre Paulo, pela persistência, né, de trazer à luz essa grave situação, né, que se encontra nos povos originários. Né? Essa é uma luta permanente, né? Ninguém tem muito a ensinar em luta para os povos originários. Né? São 524 anos de lutas decorrentes desse embate entre culturas absolutamente distintas e que precisam ser equacionadas no Estado brasileiro. Então, o renovado agradecimento, minha alegria de estar aqui com vocês e saímos com esses encaminhamentos. Né? Depois eu pego o Padre Paulo, especialmente pelo contato, de outros pontos focais, outras pessoas que a gente pode dialogar diretamente para os encaminhamentos necessários. Como a Natália falou, nós temos as nossas limitações da instituição, nós geralmente trabalhamos apenas com os processos que estão dentro do judiciário, mas nada nos impede de
Então, fica o nosso agradecimento em honrar Josiane e Padre Paulo, a todos os caciques e caciques do mundo, dos povos originários dessa terra. Natália, obrigado pela sua presença aqui conosco e vamos aos encaminhamentos. Bom, Doutor Jonatas, teria um minutinho a mais? Teria um minuto a mais? Temos aqui conosco também a advogada indígena, que é a presidente da Ordem dos Advogados, que gostaria de dizer uma palavrinha. Bom dia, Excelência. Oi, Dani. Tudo bem, Nath? Primeiramente, muito obrigada por estarem aqui, mesmo que de forma remota, mas vocês dois já me conhecem, né? A gente segue junto na luta em defesa dos povos indígenas. A situação aqui é essa, que vocês ouviram. Tudo que eles falaram é a mais pura verdade. Nós, povos indígenas, seguimos nesta região onde o Estado não chega, nunca chegou, sendo perseguidos, assassinados, violados, tendo nossos direitos humanos e fundamentais violados diariamente e ninguém faz nada, porque vidas e corpos indígenas ainda não importam neste país, né? Infelizmente, nós estamos na biqueira de Tabatinga e nós não temos a presença do Estado a não ser vocês. Quando eu falo de Estado, nós não temos o Ministério Público aqui presente, que deveria estar, nós não temos magistrados aqui presentes, nós temos magistrados em Tabatinga e nas regiões aqui próximas. Então, é sobre isso, é sobre nós termos um Estado somente de maneira formal e não material. Nós precisamos que o Estado realmente cumpra o seu dever com o nosso povo indígena, porque antes de sermos indígenas, somos pessoas com direito ao respeito e a vivermos em paz. Portanto, temos leis que nos amparam, né? E essas leis devem ser cumpridas. Nós precisamos que o Estado se faça presente na saúde, na educação, na segurança. E quando eu falo isso, eu me preocupo por quê? Porque eu tenho 39 anos e há 30 anos atrás isso já acontecia e nada melhorou. Passou-se 30 anos e continua pior a vida. Então, assim, eu peço ao CONEP, Conselho Nacional de Justiça, que realmente nos ajude, nos apoie. Nós só temos vocês. Então, assim, a partir do momento que se tem conhecimento, e agora vocês têm, né? E depois disso, eu entendo que é a Corte Interamericana dos Direitos Humanos para levarmos isso, porque nós não podemos mais seguir dessa forma, sendo violados, assassinados, invadidos, ameaçados diariamente. Isso precisa parar. E eu não quero tomar muito tempo. Eu quero convidar rapidamente aqui, que está presente também, nós conseguimos trazer a jornalista Paula Litac, da revista Cenário, que vai fazer algumas perguntas. Paula, por gentileza. Olá, doutor Jonathan. Bom dia, obrigada a todos pelo tão acalorado recebimento, pela recepção. Obrigada, doutorista Ana Maria, presidente da Comissão dos Povos Originários, da OAB. Obrigada pelo convite. Doutor, a gente percebeu aqui que há diversos segmentos, áreas do poder público que estão sendo questionados. Percebi que muito hoje a seara do próprio CNJ, da própria Justiça, a gente percebe aqui uma ausência total do poder público na saúde, na educação, na infraestrutura. E eu queria saber como que o senhor vai poder encaminhar essas solicitações para cada segmento, uma vez que a gente sabe que nem tudo é uma demanda voltada para o CNJ, exceto, é claro, as questões iniciais. E quando me chamou a atenção aqui, o fato de que são diversas áreas colocadas em questão, eu sei que o senhor não pode tomar o dedo de um prefeito, de um governador, de um vereador, de um deputado, mas isso acaba sendo, né, ali o canal dessas demandas, dessas pautas. Eu queria saber como que o CNJ vai agir para demandar a cada órgão competente. Você é a Paula, né? Sim.
Obrigado pela pergunta. Bem, isso é um processo de construção, né? A nossa atividade, como você falou, ela se restringe ao âmbito do Poder Judiciário, mas o Estado é único, né? E daí a nossa proposta para uma reunião de trabalho com a FUNAI, com os focais, para que a gente possa efetivamente resolver o problema da legitimidade de quem pede e também de quem deve atender essas demandas, né? É uma construção árdua, porque o problema aí não é localizado no outro, é uma ausência total da atividade do Estado, né? Especialmente a promoção da cidadania, mas a ideia que temos e que temos feito, utilizando muito recentemente, Paulo, é justamente isso, né? Primeiro, tomar de posse o que tem dessas demandas para ajuizar, né? E nessa reunião de trabalho a gente pode identificar quais são os processos. Eu acho que já temos 2 processos aí de 2 lideranças que estão presas, outras ações, que a gente possa identificar como é que o sistema de justiça responde melhor. E se porventura para aquilo que não está limitado, né, provocar os demais órgãos do sistema, cobrar pelo histórico de denúncias que já foram feitas, que esses organismos, esses órgãos possam cumprir a sua função, né? E a partir do momento que isso chegar nas partes judiciárias, assim, podemos ter, não interferir na decisão de cada juiz, que tem a sua independência funcional, óbvio, mas exigir especialmente o cumprimento das nossas normas, né? Na defesa do direito de forma indígena, das nossas resoluções, de tradutores, como bem mencionou, chamou a atenção a Natália, das perícias antropológicas que também não têm sido observadas. Então, isso nós podemos exigir dentro de cada processo. E todos esses instrumentos nos ajudam a lançar luzes para alcançar a melhor solução. A tradução, a expressão correta da defesa dos direitos e a perícia antropológica, que coloca com muito melhor cuidado, né, um contexto que não é o contexto do não indígena, da cultura não indígena, né, especialmente. Então, é isso que a gente vislumbra fazer. Por óbvio, não temos respostas prontas, cada demanda exigirá uma construção toda própria, daí a necessidade de nós organizarmos reuniões de trabalho, inicialmente com a FUNAI, depois a própria FUNAI e nós podemos propor outras rodadas com a participação de outros atores, especialmente do sistema de justiça. É isso que me ocorre nesse momento para te dar o retorno e para todos os presentes também. Agora, doutor, voltando agora só para a questão do CNJ, da justiça mesmo, existe aí muitas reclamações para a imprensa em torno da falta de tradutores nas audiências judiciais. O CNJ pretende, eu sei que existe um projeto para isso, para ampliar, acredito que já tenha aqui algum início, mas ainda é muito incipiente, principalmente no interior do Amazonas, mas acredito que seja uma realidade indígena de todo o Brasil. Eu queria saber como é que está a situação aqui, em atendimento a esses tradutores, e também se há aí um projeto para poder, de alguma forma, aproximar, né, a população indígena do conhecimento, da orientação sobre as questões judiciais, no sentido de cartilhas, principalmente cartilhas voltadas com a tradução indígena, dos povos indígenas. A gente sabe que é diversa língua, né? São diversas, mas pelo menos aquela que, muito embora haja muita crítica contra o Iengatu, por ser uma língua que foi serializada pelos colonizadores, mas é o que se aproxima para chegar perto da realidade deles. Há esse projeto de ampliação aqui no Amazonas? E sobre isso, a gente pode conversar
Na justiça estadual, eu sei que ainda falta um ato correspondente a esse, mas também Pegar o melhor ano, se tiver muita coisa. é algo que a gente pode trabalhar por aqui também. Vai ter apresentação. É necessário que as pessoas façam um cadastro para que elas possam atuar como tratadoras. Existe um formulário telefônico normalmente nas salas institucionais, tanto no Tribunal de Justiça do Amazonas Estadual, como também no caso da Justiça Federal, no período da primeira região. Eu posso procurar esses canais também para compartilhar, para que quem estiver habilitado possa tiver interesse em atuar nesse processo, possa se cadastrar também. Porque as resoluções do Conselho Nacional de Justiça, elas falam que deve ser privilegiado a escolha de tratadores da oportunidade da pessoa envolvida no processo. Porque se trata de uma tradução intercultural, não só da língua, né? É uma tradução que significa aquele ato acontecendo. E sobre Cati, ano passado, a ministra Rosa Verde lançou na Tabatinga material sobre a violência de custódia e os direitos das pessoas presas em 4 línguas da região. No caso, tem que é o presente seria Indicuna e Canamaí, mas foram lançados também Marujo e Matiz. Esses estados estão fixados no fórum e a gente pode verificar se há ainda mais desses materiais disponíveis, se todos pudessem ser identificados também para compartilhar a associação, para que esse serviço também ainda disponível disponível para consulta pela comunidade, por exemplo. Eu posso me comprometer a fazer essa busca junto aqui na área do Estado do Conselho e junto ao TJ Informação, se for, eu posso dar uma parte desse material impresso. Tá? Sobre tradução da Federal do Interior, por exemplo, de fundo, o que eu sei é que há um projeto de também da Justiça Planejada, mas eu não tenho mais informações a respeito disso, posso me comprometer também a dispor dessas informações para compartilhar com vocês. Tá? Obrigada mesmo, tá? Muito obrigado. Doutora, nesse momento a gente vai ter uma apresentação, vocês podem assistir? Claro. Aí tu vai ter que mudar. Quer colocar aqui? Bom, quer colocar aqui, né? Dá o cameraman. Vou mudar aqui. Esses são nossos jovens que fazem parte da cultural, agora com E amigo?